Siga estas e outras notícias que atualizamos permanentemente em agência.eclesia.pt. A Rússia está presente em Fátima na peregrinação de 12 e 13 de julho. A ligação é de um século e tem sido acompanhada com vários projetos da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. A sua diretora, Catarina Martins Bittencourt, está hoje no programa Eclésia. Cumprimento, muito boa tarde. Olá, boa tarde. Obrigado, Catarina, por estar neste programa. É, de facto, desde as origens desta organização, Ajuda à Igreja que Sofre, um dos destinos de muitos projetos, de muitas ajudas, foram os cristãos da Rússia. Sim, sem dúvida. O nosso fundador, desde o início, esteve sempre muito focado, e o nosso próprio nome, o primeiro nome que nós tivemos foi Ajuda aos Padres de Leste. Portanto, este olhar para a Igreja de Leste depois da Segunda Guerra Mundial, com a divisão da Europa em dois blocos. E, portanto, foi sempre uma preocupação sua desde o início do nosso fundador, do Padre Ehrenfried, de olhar para esta Igreja de Leste, de estar presente, ajudar a que esta Igreja se mantivesse viva. Como todos sabemos, portanto, houve uma tentativa de apagar todos os sinais exteriores de qualquer religião, incluindo a religião católica, e, portanto, todos estes sinais que houve uma tentativa de serem apagados, muitos padres passaram pelos campos de reeducação, de campos de trabalho, e, portanto, o nosso fundador teve sempre um olhar muito especial para a Igreja de Leste e na Rússia, em particular, que esteve durante alguns anos. Fez várias visitas e em 92 teve a bênção do Patriarca para esta ajuda da Igreja que Sofre à Igreja de Moscou, à Igreja da Rússia. E, portanto, tem sido um trabalho de há muitos anos esta parte, de este apoio constante a esta Igreja para se manter viva. E que traduziu-se na ajuda aos cristãos, mas também na reconstrução de muitos templos que foram destruídos pelo regime comunista. Exatamente, pronto. Portanto, durante o regime comunista, muitos dos edifícios pertencentes à Igreja foram destruídos ou foram utilizados com outros fins e, portanto, a grande ajuda que nós demos nos últimos anos, em particular desde os inícios dos anos 90 até agora, foi de facto na reconstrução de igrejas, reconstrução de seminários, alguns conventos também, e também tem sido muito constante o nosso apoio na formação de padres e de irmãs para que possam estar mais bem preparados para poder ajudar a comunidade. Mas tem sido essencialmente, de facto, esta grande ajuda na construção e destes edifícios que dão depois apoio à comunidade. Um dos projetos que tive o privilégio de conhecer até no local foi o Barco Capela. Exato. Em que consiste esse projeto e que resultados tem dado? Esse Barco Capela foi uma das ideias do nosso fundador, de facto, de levar, uma vez que a Igreja não podia chegar a todo lado, este barco faz, de facto, este caminho pelo rio Volga, que vai percorrendo todas estas terras e que vai parando, vai celebrando a missa, os sacramentos, portanto, desde o batismo, casamentos, portanto, todos estes sacramentos da Igreja, este barco foi levando ao longo dos anos pelo rio Volga, para cima e para baixo, portanto, acompanhando de facto as comunidades, porque não havia sacerdotes suficientes para poderem estar e, portanto... Era a própria capela que ia ao encontro das comunidades? Era a própria capela, era a própria igreja que ia à procura das comunidades e ao encontro das comunidades. Foi de facto um projeto extraordinário que o Padre Ehrenfried teve esta ideia de iniciar e dar continuidade, como outros projetos muito interessantes que ele de facto teve. A criatividade não lhe faltou neste sentido de pôr a Igreja junto das comunidades e, portanto, em países onde, com a dimensão da Rússia, em que era impossível e que é quase impossível ter sacerdotes disponíveis e parados num determinado local, esta foi a forma que ele encontrou de levar a Igreja até às comunidades. Estamos a falar da Igreja Ortodoxa Russa, não é? Exatamente. Com a relação aos católicos, minoria, que projetos existem da Ajuda à Igreja que Sofre? É também dentro desta área da formação e da construção. Sempre foi muito esta nossa vontade de ajudar, e é um dos grandes pilares e uma das grandes fortes componentes da nossa instituição, é ajudar na formação de padres e de irmãs para melhor estarem preparados. E tanto na Igreja Ortodoxa como na Igreja Católica foi sempre essa a nossa prioridade neste país da Rússia. Fátima e Rússia ligam-se nesta peregrinação de 12 e 13 de julho. Aliás, a memória da Irmã Lúcia sobre a aparição de julho refere esse pedido de oração pela conversão da Rússia. Qual o papel da Ajuda à Igreja que Sofre nesta ligação entre dois extremos do continente europeu?
Bom, a AIS tem estado sempre com este objetivo de ligar Fátima, ligar a oração, ligar esta mensagem que fala também do sofrimento, da perseguição. Portanto, foi sempre o nosso trabalho e a nossa ação ao longo dos anos tem sido sempre esta de tentar aproximar a Igreja deste povo que foi afastado e que houve uma tentativa de afastar o povo da Igreja. E, portanto, a AIS tem estado sempre presente e quer continuar a estar presente, levando a mensagem de Deus, levando a que haja as condições para que a população possa ser ajudada. E nós, neste momento, para além destes projetos que eu falei, temos também projetos mais sociais, de apoio também à própria comunidade, porque é um povo em que há também muitas desigualdades e que, sendo a Igreja, a comunidade católica uma minoria na Rússia, é também uma minoria que é muitas vezes afastada dos locais, dos melhores dos trabalhos e, portanto, tem alguma dificuldade. E, portanto, é muito importante este apoio também da Igreja, neste apoio social de sobrevivência também às próprias comunidades. E aquilo que acontece em Fátima chega à Rússia também através da mediação da ajuda que sofre? Até pelos meios de comunicação social? Sim, até pelos meios de comunicação social, que também é uma das formas que nós temos de ajudar e com alguns apoios aos meios de comunicação social da Rússia, nomeadamente os católicos. E é muito importante levar, e a AIS também, já há alguns anos, fez também a primeira ligação entre a Rússia e Fátima, com uma transmissão especial também de um 12 e 13 de julho, exatamente, para a Rússia. E pelo que sei pelos meus colegas, existe vontade de voltar a repetir, porque apesar de terem estado muitos anos afastados desta realidade da Igreja e de ter feito uma tentativa de apagar todos os sinais da religião, esta ligação a Fátima, esta ligação à mensagem de Fátima continua muito viva e por isso há também algumas igrejas dedicadas a Nossa Senhora de Fátima em plena Rússia. Portanto, esta ligação existe e é preciso continuar também a levar esta mensagem, de paz que existe no Santuário de Fátima, esta mensagem de amor e de oração para a reconciliação entre os povos. E, portanto, esta mensagem de Fátima continua mais atual do que nunca. E é muito importante esta vinda também do Bispo para estar connosco, agora no 12 e 13 de julho em Fátima. O Arcebispo de Moscovo e, enfim, todas as peregrinações que vêm do leste. A presença do Secretariado Português da Ajuda que sofre está relacionada, e o seu início em Portugal está relacionado também com esta ligação entre Fátima e a Rússia? Bom, a nossa instituição está ligada à Fátima desde 1967, foi quando o nosso fundador se cruzou com a mensagem de Fátima e conheceu o teor desta mensagem, que falava desta igreja perseguida, do sofrimento da igreja, esta igreja de leste. E quando o nosso fundador conheceu esta mensagem de Fátima, percebeu que nós tínhamos que consagrar o nosso trabalho, porque o nosso trabalho era também a favor desta reconciliação, do trabalho pela Igreja que sofre, que é perseguida. E, portanto, desde 1967, em setembro, faremos renovar esta consagração. Portanto, a 14 de setembro de 1967, o nosso fundador fez esta consagração da nossa obra à Nossa Senhora de Fátima. O Secretariado Português surge exatamente porque existe esta grande ligação a Fátima, da instituição, e quando houve a oportunidade de dar início a um secretariado aqui em Portugal, em 1995, foi feita esta iniciativa do Padre Werner Fried, juntamente com o Padre Luís Rochamel, que já estava cá em Portugal e que tinha conhecimento desta organização e que iniciou um grupo de oração pela Igreja perseguida, pela Igreja que sofre, nos anos 80. E depois, em 95, foi quando, efetivamente, começou este secretariado, que, efetivamente, há esta ligação muito própria da instituição a Fátima e a Portugal, por causa de Fátima. Uma última referência nesta nossa conversa para falar do relatório anual da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, foi conhecido há poucos dias. É uma causa esta da ajuda aos cristãos perseguidos que continua a mobilizar benfeitores não só de Portugal, mas de todo o mundo. Sem dúvida. E este relatório é mundial, não é? Este relatório é mundial e, de facto, o que nós temos percebido de ano para ano é, de facto, que há um grande empenho dos nossos benfeitores, uma grande solidariedade, uma grande vontade de estar junto a estas comunidades perseguidas.
Nunca como hoje os cristãos são perseguidos e nunca como hoje é necessária esta ajuda, esta generosidade dos benfeitores de todo o mundo para estas comunidades que estão a ser perseguidas e que estão a ser quase que expulsas, e muitas delas expulsas das suas próprias terras. Médio Oriente. Médio Oriente, mas também, infelizmente, temos África e temos alguns países de Ásia que nos mostram que esta generosidade tem de continuar, temos de continuar a estar junto a estas comunidades para que possam estar presentes e para que possam continuar. E, de facto, a generosidade dos nossos benfeitores, tanto em Portugal como a nível internacional, foi extraordinário no ano de 2016 e podemos dizer que com esta ajuda conseguimos também levar mais ajuda a estas comunidades, que é esse o nosso objetivo, é cada vez mais estar junto destas comunidades que precisam. E são, por certo, uma forma não só de sobrevivência, mas também de manter esses ideais de vida a partir do cristianismo nos seus locais onde são perseguidos. Agradeço, Catarina Martins, ter estado aqui no programa Eclésia, neste contexto da peregrinação de 12 e 13 de julho, onde o tema e a ligação entre Fátima e Rússia é por demais evidente. Mais logo, o programa Eclésia faz-lhe novamente companhia pelas 22h45, mas na rádio, na Antena 1. Até lá e votos de uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.